FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitar Faculdade. Você já conhece a Unitar Faculdade? A única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitarfaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. Muito boa noite, pessoal. Começando então aqui o FPX Cast, este primeiro episódio de um programa para trazer detalhes sobre as pessoas que fazem aqui a região de Campinas. Queria agradecer você que está acompanhando já o FPX Cast, está aqui no YouTube. Lembrando que o programa também está disponível no Spotify, no Deezer, também no Google Podcasts, e você acompanha ele na íntegra onde quiser. A gente está fazendo esse programa inicial, o episódio 1. Você que já está aí, faz aquele favor daquela inscrição, né, no canal, clica no sininho, faça o seu comentário e acompanhe, então, a cada 15 dias, um novo episódio do FPX Cast. Agradeço demais a sua participação, a sua audiência, e vamos junto fazer aí um novo programa aqui para a região de Campinas, trazendo as personalidades, as pessoas que fazem aqui a cidade. Agradecendo também aos parceiros do FPX Cast, a Unitar Faculdade, a Demais Seguros, que já encampam, né, o podcast já desde o início, já no episódio 1, já trazendo aí essa credibilidade e essa força para o podcast funcionar. Agradeço também Duca Studio e Podcast Thiago Duca, nessa parceria que a gente tem aqui com o FPX Cast, esse trabalho fantástico que está sendo realizado, essa conversa que a gente veio fazendo ao longo das semanas aqui, para a gente chegar exatamente hoje com o FPX Cast no ar. A realização aqui do FPX Cast é da FPX Comunica e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá então com o nosso primeiro entrevistado, e um entrevistado especial, o prefeito Dário Saad, aqui de Campinas. Muito bom dia, prefeito, e de coração, muito bom dia, gente. Eu vou errar isso toda hora. Isso aqui não tem o que fazer. Tranquilo, né? Tranquilo. Quando eu fazia programa à tarde, era uma desgraça. Você imagina, então? Mudando para a noite, então? Eu não sou notívago, sabe? Eu não sou. Mas, muito boa noite, prefeito Dário Saad, e de coração, quero agradecer mesmo por ter aceitado esse convite, estar participando da estreia do FPX Cast. Boa noite, Flávio Paradella. É uma alegria muito grande ser aqui o primeiro entrevistado, o primeiro participante do FPX Cast. Para mim é uma honra muito grande. Parabéns aí pela iniciativa. Eu tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigado, prefeito Dário Saad. Dário Saad, que é médico. Então, vou fazer uma pequena introdução, mas a ideia, gente, é contar essa história do prefeito, mas que Dário Saad conte como ele chegou aqui a esse ponto da vida dele. Ele é prefeito, se vocês sabem muito bem, desde 2021. É o convidado aqui desse primeiro FPX Cast, natural de Pedregulho. Campinas já teve um prefeito de Pedregulho. E Pedregulho fica lá na região de Franca, né? Isso. Dário tem 60 anos, recém-completados, gente. Recém-completados. O senhor foi vereador também por 4 mandatos, né? É isso mesmo, Flávio. Eu vim de Pedregulho para Campinas. Passei antes em Ribeirão Preto. Fiz o terceiro, na época chamava terceiro colegial, e 1 ano de cursinho. E fui aprovado no vestibular da PUC de Campinas e vim fazer faculdade. Cheguei aqui em 82. 82, fiz faculdade de medicina. Depois fui candidato a vereador em 92, fiquei de suplente. Aí o então prefeito Magalhães Teixeira me convidou para ser presidente do Mário Gatti. Fiquei na presidência do Mário Gatti em 93, 94, assumi o mandato, no meio do mandato de vereador, e fui reeleito 4 vezes. Vamos lá, começando então, o famoso começando desde o início. Como é que foi essa infância em Pedregulho? Olha, foi uma infância maravilhosa, né? Minha família, uma família de classe média lá em Pedregulho, meu pai é advogado, a minha mãe era professora e depois foi orientadora educacional
do Estado, da rede estadual de educação, e eu fiquei em Pedregulho, estudei em escola pública lá em Pedregulho até o segundo colegial na época, que é o segundo ano, o segundo grau. E foi uma infância assim, criado na rua, junto com todo mundo. A escola ficava muito próximo de casa. Meu pai também tinha uma pequena propriedade rural. Eu ficava sempre também nesse meio rural lá em Pedregulho. Então, assim, foi uma infância de cidade pequena, de um garoto de cidade pequena, misturado com todo mundo lá, e de muita alegria. Eu tenho recordações excelentes da minha infância lá em Pedregulho. E como foi então, da infância e pensar em ser médico e ter a decisão de vir para Campinas, que é uma mudança drástica, mesmo naquela época, né, Mu- coisa que pensar nos dias de hoje, acho que as coisas estão um pouco mais já parecidas, mas imagino que naquela época era uma situação muito diferente, era um impacto muito grande. Flávio, era muito diferente. Primeiro que eu estudei em escola pública lá em Pedregulho até o segundo ano do segundo grau, que é chamado segundo colegial. E quando eu comecei a escolher a profissão, o meu pai era advogado e ele queria que eu fosse fazer faculdade de Direito. Mas eu tinha uma atração, eu tinha uma vontade de ser médico, né? E aí eu comecei a pensar em fazer medicina e fui morar em Ribeirão para fazer o terceiro, na época eu chamava terceirão. O terceirão era um terceiro colegial junto com as matérias do primeiro e segundo para preparar para o vestibular. Um Agora, intensivão, é um né? intensivão, mas calcula um garoto que estudou em escola estadual até os 16 anos fazer tudo em um ano e prestar vestibular, realmente eu não fui aprovado depois do terceiro colegial, eu prestei algumas faculdades e não fui aprovado. Aí eu fiz um ano de cursinho, em Ribeirão mesmo. Depois desse ano de cursinho, eu prestei em 4 lugares. Eu prestei aqui em Campinas, a PUC e a Unicamp, prestei em Catanduva e prestei, se não me engano, a USP em São Paulo. E passei em 2, na faculdade de Catanduva e na faculdade aqui na PUC. E na Unicamp eu fiquei na lista de espera, muito próximo, mas a lista não rodou. E o meu pai já tinha assim uma admiração por Campinas. Mas na época, o meu pai, como advogado, a faculdade, a PUC é particular. E meu pai não tinha assim uma condição financeira tão boa para poder pagar a faculdade. E a faculdade de Catanduva era um pouco mais barata que a faculdade de Campinas, que é a PUC. Aí o meu pai falou, não, Dário, você vai para Campinas. Campinas tem um Instituto Agronômico. Aí ele deu uma descrição. Campinas é a terra do Carlos Gomes, é Campinas. E pela admiração que ele tem por Campinas, eu vim fazer faculdade aqui. E meu pai, até vou falar uma questão que mistura com política, o meu pai tinha sido prefeito em Pedregulho e falava assim, Dário, depois que eu me formei, né? Ele falava assim, ó, nunca fui muito simpático ao Sarney, mas naquela época de 82, não sei se foi até 87, teve o famoso Plano Sarney, que ele congelou os preços por 2 anos, 1 ano e meio, 2 ou 3, não sei. E aquilo ajudou muito o meu pai a pagar a faculdade. Então meu pai falava assim, ó, nunca fui muito fã do Sarney, mas aquela atrapalhada que ele fez, aquele congelamento, ajudou bastante. Eu não precisei pegar financiamento, eu não precisei pegar porque foi congelado o preço, depois explodiu tudo, foi Isso. uma tragédia, né? Mas então foi essa a minha história de chegar aqui. E uma história de muita dificuldade, porque eu não tinha feito o primeiro grau e o começo do segundo grau numa escola boa, então eu tive que aprender tudo em pouco tempo para poder passar no vestibular. Passado o vestibular, entrando então na medicina da PUC. Carreira profissional, porque naquele momento, apesar do pai ter sido prefeito lá em Pedregulho, aquele momento era de expectativa profissional na Profissional. carreira de médico. Profissional para ser médico. Tá. Tanto que eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei de ônibus com a mochila nas costas, lá na rodoviária antiga. Quando eu achava Ribeirão Preto grande, porque em Pedregulho hoje deve ter 18 mil habitantes, naquela época devia ter uns 12 por aí. Quando você ia para Ribeirão era uma metrópole. Aí quando eu cheguei em Campinas comecei a perguntar, falava assim, não, isso aqui é o dobro de Ribeirão. Eu me assustei até pelo tamanho da cidade. Mas o objetivo era realmente ser médico. Ser médico, e comecei a fazer faculdade, era lá no Campus 2 já. O Hospital Celso Pierro estava sendo implantado naquele momento, na década de 80. A John Boy Dunlop chegava até o Balão do Londres, depois era uma estradinha muito ruim.
sabe? Mas foi um período de faculdade muito bom. Nossa, se a gente pensar, gente, o que era. Nos anos 80, a gente não tá falando de muito tempo, não. Não. Nos anos 80. John Boy Dunlop chegando apenas até o Jardim do Londres, depois uma estradinha Mas ruim. para conseguir chegar na PUC, no Campus 2, gente. Hoje você tem toda a estrutura lá. E o Hospital da PUC sendo implantado. Então foram anos de faculdade muito legais, aprendi muito, morei em repúblicas, até depois de formado, morei em república também. República porque vieram primos de Pedregulho comigo, e a gente fez aí, vamos dizer assim, uma embaixada de Pedregulho aqui. Muitas histórias dessa embaixada. Muitas histórias. Essas podem contar ou não? Algumas podem, né? Eu lembro que tem uma história muito engraçada que eu já era presidente do Mário Gatti e eu morava em república ainda, porque não era bem uma república, que eu morava com os primos e um amigo que não era primo. E logo no começo, quando o Magalhães me convidou para ser presidente do Mário Gatti, e um dia o Magalhães precisou falar comigo, na época não tinha celular, o celular chegou em 94, 95 e tal, e o Magalhães ligou na minha casa, o prefeito Magalhães Teixeira ligou na minha casa, tinha um telefone lá, e a empregada atendeu. Aí o Magalhães, daquele jeito meio gago dele, né, ele era meio, falou, eu queria falar com o Dário, né? Aí a empregada falou, quem queria falar? Aqui é o prefeito Magalhães Teixeira. Falou, tá bom, vai contar para outro. Aí o Magalhães, eu cheguei e encontrei com ele. Falei, o que é isso? Você mora no lugar lá? Eu liguei lá, a empregada falou que para contar para outro e tal. Aí eu expliquei, não, eu moro com os primos lá e tal. Então, a gente já foi para essa parte aí de já ser presidente do Hospital Mário Gatti. Então eu queria entender também essa transição. O senhor veio para Campinas, estudar medicina, se tornou médico e foi, aos poucos, também migrando para essa área um pouco mais política. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu fui fazer residência médica, na época não era residência, na época era um estágio de urologia, que ele era no Mário Gatti e na Casa de Saúde. Tanto que, quando eu fui presidente, nós demos início ao processo de residência pelo MEC. Na época era MEC, porque a Educação e Cultura no mesmo ministério. E aí, eu fui, no início dos anos 90, teve uma crise muito grande no servidor público, mesmo na saúde, e eu ajudei a liderar um movimento de reivindicação por salários. Eu lembro que, Flávio, tinha uma conta que a gente fazia, que o salário de médico naquela época, dolarizado, era em torno de $500, 500 a $600, que seria hoje uns 3.500, 4.000 reais, 5.000 explodindo. E aquilo estava numa situação muito complexa. Eu ajudei a liderar um movimento, tudo, e aquilo, porque eu já estava no Mário Gatti, porque eu trabalhava, na época o estágio que eu fazia não ganhava, você não era remunerado por aquilo. Você trabalhava, eles te davam um dia para fazer plantão. Então você fazia 6 dias de residência e um dia você tinha liberação para fazer plantão. Não era só neurologia, várias especialidades assim. E aí eu passei no concurso como médico plantonista do Mário Gatti e aí passei a ajudar, a liderar um pouco esse movimento de melhoria de salário. Aí não era só para médico também, para a área de saúde. E isso me fez ser mais conhecido, tudo. E aí, quando o Magalhães Teixeira foi candidato pela segunda vez na eleição de 92, eles me procuraram, falaram, você não quer ser candidato a vereador e tal, e eu fiquei até com vergonha de contar para meu pai, porque meu pai achava Campinas tão grande que quando ele ficou sabendo que eu era candidato, porque alguém contou para ele ficou super preocupado, falou, Dário, aí não tem jeito, é uma cidade muito grande, é uma cidade monstruosa, você não vai ter chance, cuidado com isso e tal. O meu pai que tinha sido prefeito em Pedregulho. Então foi essa migração através desse período aí que os salários realmente eram muito baixos. Hoje, eu acho que os salários da área de saúde vão melhorar bastante, mas na época era comparado com $500, $600 o salário de médico. Aí o senhor já citou várias vezes o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, por 2 vezes prefeito aqui de Campinas e considerado um mito, né? Não tem nada a ver com mito, tá, gente? Mas aqui para Campinas o nome José Roberto Magalhães Teixeira é muito forte. Como é que era essa convivência? Como era o político e também a pessoa que te ligava em casa querendo conversar Flávio, e pedir? É uma coisa assim, o Magalhães me considerava meio como filho. Era bom por um lado e outro era meio complicado, que a cobrança era maior. Então o Magalhães era uma pessoa de um raciocínio muito rápido,
Era uma pessoa que tinha uma visão do setor público fantástica, uma pessoa assim que de uma honestidade a qualquer prova e que realmente eu me inspirei muito naquele momento. Eu nunca usei na política muito o Uhum. nome dele, estou sendo muito sincero para você. Nunca fiquei falando isso, aquilo, mas foi ele que me convidou para ser candidato a vereador, foi ele que me convidou para ser presidente do Mário Gatti com 29 anos, porque quando eu fiquei de suplente, eu tive em 92 3.050 votos. Quando o Magalhães me convidou para ser presidente do Mário Gatti, muita gente chegou para ele e falou assim: prefeito, você está louco, o rapaz tem 29 anos, acabou de. Porque eu terminei a residência, o estágio em urologia, Flávio, em 91. Em 90, porque eu me formei em 87, 88, 89, 90, eu fiz a especialização em urologia. E em 93, eu já assumi a presidência do Mário Gatti. E muita gente alertou o Magalhães, falou, prefeito, é muito complicado, o rapaz é muito novo, mas o Magalhães acreditou em mim, em tudo, e foi realmente uma experiência fantástica com 29 anos ser presidente do Mário Gatti. Vamos botar também questões, o contexto, né, Isso. dessa época. O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na época, era o único, né, Era o único e em tinha Campinas, aqui de urgência, e de emergência e qualquer trauma. maneira ele centralizava também para as outras cidades, Isso, né. não tinha as UPAs ainda, estava iniciando a tentativa de colocar a UPA, começou no Padre Anchieta, e o Mário Gatti realmente. E existiam algumas coisas que mudaram muito. Não existia limite de velocidade, não se exigia o uso de capacete, não se exigia. Podia beber e dirigir à vontade. E tudo isso sem cinto de segurança. Sem cinto de segurança, assim, uma coisa que eu falo que eu trabalhei muito no pronto-socorro, os vidros dos carros não eram temperados, aquilo explodia e cortava as pessoas tudo. Então, assim, era um momento muito difícil. Eu vou contar uma histórias que eu passei algumas vezes, que eu não conto muito isso. O Mário Gatti tinha uma estrutura administrativa muito pequena, era eu como presidente, 2 diretores e alguns coordenadores. E aí tinha muito movimento de trauma, muito, que a gente chama, principalmente TCE, que é traumatismo crânioencefálico. E aí acabava os respiradores. E muitas vezes eu morava na Andrade Neves, numa travessa da Andrade Neves, na Rua Itália, onde o Magalhães Teixeira ligou. Aí eu ligavam lá 2, 3 horas da manhã, presidente, não tem mais respirador e nós temos alguns pacientes no ambu. Ambu é uma bola de borracha que fica jogando ar no pulmão do paciente. E aí eu saía de madrugada, pegava o carro, ia no pronto-socorro do Veracruz, que ficava perto da minha casa, entrava lá, pegava uns respiradores portáteis lá, meio às vezes até contragosto da equipe de enfermagem. Teve uma enfermeira um dia que falou assim: vou fazer um boletim de ocorrência. Eu falei, então faz amanhã cedo, para depois o respirador ficar lá. Pegava 2, 3 respiradores e levava no Mário Gatti. Logo, isso foi no começo da minha gestão. Logo depois a gente comprou mais respiradores, isso se resolveu. Mas era uma situação de muita, eu não digo precariedade, mas não tinha a estrutura que tem hoje. Hoje nós temos uma sobrecarga, problemas seríssimos, mas a estrutura é melhor. Vamos lá. Mário Gatti, presidente com 29 anos, e aí partindo para esse convívio mais político. Porque era uma Isso. questão administrativa, o Isso, senhor estava, de qualquer maneira, na área mesmo de medicina, mas sendo presidente de um isso. grande hospital aqui de Campinas. A partir de que se torna, o senhor era suplente, vira vereador e tem aí uma carreira na Câmara de Campinas com um grande sucesso, com 4 mandatos consecutivos. Como é que foi esse período e essa também transição agora para uma situação muito mais diferente? Flávio, foram 4 mandatos e meio, foram muito intensos, muito intensos. Tive um mandato que eu fui base de governo, alguns que eu fui oposição. Eu fiz oposição ao ex-prefeito, ao mandato, né? Não a pessoa, ao ex-prefeito Chico Amaral, ao mandato dele, fiz oposição ao mandato do PT também, principalmente da ex-prefeita Isalene, mas foi um mandato assim, era uma época diferente, era uma oposição firme do ponto de vista político, de gestão, mas era uma oposição que não era radical, não era ofensiva, não era uma coisa que você agredia a pessoa do ponto de vista pessoal. E realmente fui reeleito mais 4 vezes. 4 vezes. E nesse período, Flávio, que foi um sucesso a minha trajetória na Câmara como vereador, eu fui tentando ser candidato a deputado. E aí foram 4 candidaturas que eu não fui eleito, que eu perdi. E aí foi isso aí. Eu tive um sucesso muito grande para ser vereador, consegui ser reeleito 4 vezes, mas de deputado eu não consegui eleger nenhuma vez.
Por que não conseguia Ô, essa... Flávio, eu fiz uma análise uma vez, o seguinte, a campanha de deputado é uma campanha que você precisa ter uma estrutura muito grande. Uma estrutura. E Campinas fragmenta muito os votos de deputado. Nós temos aqui hoje 800, 900 mil eleitores, mas o voto do campineiro para deputado não é um voto que ele olha a região e a cidade. Ele olha mais a sua ideologia, mais o posicionamento, o eleitor de Campinas para deputado, ele vota em deputado o estado inteiro por questões ideológicas, onde Uhum. acreditar. Então, é uma característica do eleitorado de Campinas não concentrar muito voto em candidatos de Campinas para deputado. E também, certamente, as minhas campanhas não foram boas, eu não fui um bom candidato também, não consegui conquistar o coração das pessoas. Nesse momento de legislativo, sendo aí vereador, oposição, depois situação e se tornando presidente da Câmara, quais são as histórias e aquilo que mais te chama a atenção, que você fala: poderia ter sido melhor", e algo que não, foi excelente durante esse Não, período? eu acho assim, do ponto de vista do mandato de vereador, eu acho que eu poderia ter sido melhor como interlocutor de algumas causas que eu não consegui trabalhar bem. Entendeu? Então, por exemplo, tinham regiões que mereciam uma atenção especial e eu levava aquela reivindicação e muitas vezes não tinha sucesso. Então, assim, porque vereador, ele muitas vezes é um mandato difícil, porque não depende só dele, depende da vontade do executivo de fazer aquela obra, ou de fazer aquele programa, ou de implantar. Então, eu tive muitas frustrações de não ter conseguido atender algumas demandas que não dependiam só do trabalho do vereador, dependia também de um convencimento do Poder Executivo. Agora, em relação à parte de que a gente teve sucesso, eu tive uma atuação muito forte na área de saúde, eu tive uma atuação forte também na área ambiental, aí eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, eu tive uma atuação também grande na região metropolitana, que a gente consolidou na época, ajudou com a união dos presidentes de Câmara, a gente ajudou a consolidar a região metropolitana de Campinas, que na época estava sendo em processo de implantação, e também, Flávio, fui responsável, uma coisa de tirar a Câmara do subsolo da prefeitura e levar lá. Quando eu assumi a presidente da Câmara em 2005, estava um imbróglio terrível, terrível. A Câmara tinha comprado a sede onde é e tinha um contrato de reforma e construção de um plenário que estava sem ser cumprido pela empreiteira. Aí a gente fez o rompimento do contrato, relicitamos e conseguimos mudar no final de 2006, uma luta histórica aí, porque a Câmara ficava no porão da prefeitura. Eu lembro que um vereador lá, o Vinícius Gratti, que foi vereador, amigo meu, ele ficava num gabinete que não tinha janela, era no subsolo, um lugar insalubre para um vereador trabalhar. Eu lembro, no início da minha carreira, eu ainda acompanhava as sessões na Câmara lá no térreo, no mezanino, não lembro bem, Ficava no primeiro fica no andar primeiro ali, andar da mas ela tinha prefeitura, né? também espaço administrativo no subsolo, um É. lugar sem janela, sem nada. Eu lembro das sessões lá e depois essa mudança para o prédio lá na região da Ponte Preta. Uma mudança completamente diferente. Você tem um plenário voltado apenas para as sessões, um outro plenário menor, o plenarinho, que é chamado. Tem os gabinetes para os vereadores e também a possibilidade de estacionamento para quem for lá naquela região. Então, uma mudança muito grande, um prédio legislativo próprio da Câmara de Campinas, uma mudança estratégica até, e grande, porque o que parecia na época, prefeito, é que realmente o legislativo, e ele estava num puxadinho, mas era um puxadinho estrutural e político da prefeitura. Na verdade, a população era muito mal atendida lá. E eu peguei a transição que a Constituição definiu que Campinas passou de 21 para 33. E aquele espaço que ficava no primeiro andar, no subsolo da prefeitura, ele já era inadequado para 21. Quando foi para 33, foi um drama. E aí a gente teve que agilizar. Em 2 anos, a gente reformou toda aquela parte, construiu um plenário novo, que está lá até hoje, tudo. Então, assim, foi um desafio grande nesse período. E acompanhando também essa carreira política, lá na prefeitura e depois na Câmara de Campinas, lá na Ponte Preta, que conseguiria perceber durante as sessões e também as conversas com vereadores a característica do político Dário Saad.
esse relacionamento que o senhor mantém até hoje, Mantém. de conseguir, né, conversar com as pessoas e desse perfil. O senhor é meio bonachão, meio gosta de contar. Já chega, nessa semana a gente conversou por telefone para marcar aqui. Ele já começou com uma anedota. Não, O prefeito já chega, já quebra o não, gelo. E isso é legal. não, a política, você tem que conversar com todos os segmentos, todos os representantes. Você não pode conversar só com quem concorda com você. É claro que você tem opiniões diferentes, você diverge, mas eu acredito muito que o fato de você ter uma opinião, o fato de você acreditar numa questão, não impede de você dialogar com quem pensa diferente. E eu sempre tive uma interlocução boa, inclusive com quem na época não votou para mim ou era de campos políticos diferentes. Essa política atualmente, Flávio, de muita agressividade, Uhum. de muito ataque pessoal, isso me chateia muito, sabe? Isso me deixa muito triste, porque é o seguinte: você pode divergir, você pode pensar diferente, você pode votar contra alguém, votar contra um projeto, votar. Isso é da democracia. Agora, quando você muda para agressão, quando você passa por uma questão pessoal, você eleva o tom demais, isso aí traz para a política um elemento de ódio que não faz parte da política e não fazia parte da tradição no país. Às vezes eu penso que na política hoje a gente não tem mais personalidades. Nós temos ainda. O senhor é uma personalidade e tem o seu perfil. Hoje parece mais que tá ganhando a notoriedade do personagem. A pessoa é um perfil extremamente diferente quando tá É numa verdade, conversa, mas na hora que liga a câmera, é vira um verdade. personagem. Isso eu tenho notado bastante. Às vezes eu sinto principalmente analisando o Congresso hoje, eu sinto que alguns deputados eles fazem uma performance para Uhum. poder ganhar visualização na rede social. Eles bolam algumas estratégias para que aquilo viralize, ou para aquilo que ganhe uma notoriedade na sua rede social. Então, muitas vezes, é uma performance. Não é um discurso, não é uma defesa de uma ideologia, ou não é a defesa de um segmento, não é a defesa de uma região. Ele faz lá uma performance e que buscando a postagem e as visualizações e eventualmente uma viralização na rede social. Então é um mundo novo. É um mundo que eu, como 60 anos, estou aprendendo a conhecer. Mas tá gostando? Não estou. Primeiro porque muitas vezes as pessoas que trabalham comigo falam: Dário, faz tal coisa assim, que vai ser engraçado para a rede social. Eu falo: não vou fazer, não faz parte do meu perfil. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou assim. Então tomo muito cuidado, porque também você não pode se descaracterizar. Agora, essa geração que surgiu nesse novo modelo, eles vão lá, se precisar ficar de ponta cabeça no Congresso, se precisar fazer uma performance lá para chamar atenção ou para ter visualização, tem muita gente que faz. Política, o senhor teve um hiato Isso. de mandatos, né? Não na Isso. política em si, mas teve um hiato. O senhor foi candidato a vice em 2012, Isso. na chapa com O o Pedro então Serafim? prefeito É. Pedro Serafim. Estava candidato, teve um problema nas contas, depois foi resolvido. Isso. Essa Até situação, explico, até é legal né? explicar. Eu tinha dados reajustes um pouco diferenciados entre funcionários e vereadores. Isso da presidente da Câmara, né? Mas baseado na lei anterior, que nem eu que tinha sido feito. Aí houve um questionamento, Uhum. naquele momento o Tribunal de Contas rejeitou minhas contas e eu, nos últimos dias eu deixei a candidatura a vice. Aí, passando aquele período, eu entrei com a documentação e o tribunal reconheceu que eu estava certo. Mas tudo bem. Eu Foi também, tranquilo. assim, não ia mudar muito, que Não ia o mudar Pedro muito, Serafim não. foi derrotado. E quem ganhou foi o Não ia Jonas. mudar muito, né? Foi tranquilo. Mas assim, foi bom porque era um problema que eu tinha Sim. que resolver. Se eu não fosse candidato naquele momento, eu queria ficar parado lá, eu não estava nem sabendo daquilo. Isso que é interessante, o senhor foi candidato a vice numa chapa contra o prefeito Jonas Donizete naquela primeira eleição em 2012. Isso. Mas já no primeiro mandato tem uma aproximação com o Isso. prefeito, o senhor estava num outro partido, né? Solidariedade. Né? Solidariedade, isso. E integra, então, a secretaria, sendo secretário de esportes. Vamos lá. Veio para Campinas ser médico, virou político, depois secretário de esportes. Olha, Flávio, é uma coisa assim.
Como aconteceu? Eu tinha amizade com o prefeito Jonas, fui de campo diferente do primeiro mandato, na primeira eleição dele. Mas lá antigamente na Câmara era do mesmo partido, do né? mesmo partido, eu sempre tive excelente relacionamento com o Jonas. Aí, como eu fui candidato a vice, depois voltei para o Mário Gatti. Aí encontrei o prefeito Jonas, ele perguntou para mim assim, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou lá no Mário Gatti. Aí voltei para o Mário Gatti, assumi meu posto de médico lá, como urologista, continuei trabalhando, tranquilo, né? E aí veio a eleição de 2014, eu não fui candidato, que era no meio do primeiro mandato do Jonas. Aí depois, lá em 2015, o Jonas me chamou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou lá no Mário Gatti trabalhando, estou lá de urologista, tranquilo e tal. Ele falou assim, você não quer ser secretário de esportes? Eu falei, prefeito, secretário de esportes, eu pensei. Aí ele falou assim, olha, você já estava afastado do Mário Gatti há muitos anos. Eu falei, há uns 18 anos que eu fui vereador. Ele falou, certamente você não está fazendo muita falta lá. Eu falei, não, estou trabalhando e tal. Aí ele falou assim, olha, você não quer ser secretário de esportes? Eu pensei, e aí eu fui conversar com meus companheiros políticos, né? Todo mundo desaconselhou, falou, Dário, secretaria de esportes geralmente não tem verba, a verba é pequena, é uma secretaria difícil, nunca ninguém conseguiu sair da secretaria de esportes e alçar um voo maior na política. No máximo, eleger vereador, se trabalhar muito, porque senão é difícil. Eu falei, não, mas eu já não fui candidato a deputado e também acredito que não é. Aí até o Jonas me disse, olha, você já é funcionário, você pode ajudar bastante na Secretaria de Esportes. Flávio, foi uma coisa assim, se eu contasse em 2015 que eu iria ser secretário de esportes, candidato a prefeito e ganhar a eleição, eles poderiam me internar num hospício, falar assim, esse político está doido. E aí, mas foi uma coisa tão impressionante, porque eu fui para a Secretaria de Esportes e começamos a trabalhar. Logo no primeiro ano que eu fui, em 2015, nós lançamos a primeira maratona de Campinas, e aí começou. E Campinas tem um setor esportivo, tem entidades, clubes muito fortes, e a gente fez muita parceria. Isso foi fundamental, lançamos muitos programas. E aí veio a eleição de 2016, que foi a eleição de reeleição do Jonas. Aí também não fui candidato. Continuei lá trabalhando e tal. E aí o Jonas me chamou, foi eleito, me chamou para continuar e eu continuei. Nesse período na Secretaria de Esportes, né, é uma, novamente, transição, uma mudança drástica do que o senhor estava acostumado, né? Sem dúvida. Era uma área que, o senhor mesmo citou aqui, quando era presidente da Câmara, como vereador, voltado, obviamente, muito mais para a área da saúde, que é a formação. Isso. Como é que foi entrar num mundo novo? Olha, primeiro, Flávio, pensar políticas públicas para isso. Que eu fui, não digo muito, mas fui bem criticado, o Jonas também. Diziam assim, era só o que faltava, um médico cuidar da Secretaria de Esportes. E até o Jonas brincava, falava, mas a saúde, esporte é saúde também e tal. E foi uma transição, mas foi uma transição fantástica, porque tinha uma equipe técnica, tem até hoje na Secretaria de Esportes, que é uma equipe técnica muito boa. Muito boa, alguns professores universitários que são funcionários da prefeitura, e eu comecei a entender como funcionava e como a gente poderia fazer muita coisa sem necessidade de ter recursos no orçamento. Porque um dia você vai participar de discussão de dinheiro nas secretarias. Aí a Secretaria de Saúde vem e fala assim, olha, eu preciso ampliar medicamento para o centro de saúde. Aí o Mário Gatti fala, eu preciso de medicamento para UTI. Aí eu vou lá para falar que eu quero comprar bola. Na hora que você vê uma discussão dessa, você fala, não, tá tudo certo. Não, no bom sentido, lógico, prioridade, velho, é prioridade. Mas o setor de esportes em Campinas é muito forte. E com parceria, a gente conseguiu fazer muita coisa. Muita coisa. E aí, Flávio, foi uma coisa interessante. Eu comecei a ser convidado por outros partidos para ir para o partido. Não, para ser. Aí surgiu no fundo do meu coração, eu falei assim, olha, eu vou querer ser candidato a prefeito. Já quando aproximava da segunda metade na metade do governo, na parte final do governo do Jonas. Aí eu conversei com muitos partidos tradicionais da cidade, né? Aí o pessoal falava assim, não, Dário, vem para o nosso partido, nós vamos construir uma candidatura. Aí eu falava, não, quem constrói é pedreiro, empreiteiro, se for uma obra pequena, um pedreiro e 2 ajudantes faz, se for uma obra grande tem que ser uma empresa maior, um empreiteiro maior e tal. Eu quero ser candidato. Aí o Republicano chegou e falou assim, olha, se você quer ser candidato, a gente quer lançar um candidato. E foi um partido que me acreditou no meu projeto.
entendeu? Mas mesmo assim, o meio político não acreditava na viabilidade da minha candidatura. Eu sentia isso, mas sempre trabalhei isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Mas a coisa caminhou e eu acabei fazendo uma coligação relativamente forte e deu certo. A gente volta então nesse período de 2020. Isso. A costura começa um pouco antes, depois a gente conversa sobre isso. Mas vamos lá, para esse período de pré-eleição, e foi até uma surpresa naquele momento a escolha, porque se falava primeiro em Rafa Zimbaldi, Isso. porque ele era o presidente da Câmara, foi líder de governo, só que houve um rompimento. Houve uma. E aí as coisas não foram daquele jeito. E eu lembro muito bem que a gente discutia quem seria o nome da situação. O nome, obviamente, de ser um sucessor com o apoio do prefeito Jonas Donizete, que foi prefeito reeleito em primeiro turno. Isso. Um nome forte aqui da política. Logo, tendo esse aval, tendo esse apoio, é um nome que ganha uma força muito grande. E ficava naquela discussão, quem seria? Seria o Vandão? E quando surge o nome de Dário Saad, secretário de esportes, está no Republicano, seu nome já estava colocado, né, como candidato, aquilo foi uma surpresa geral para a imprensa, para a população. E será que o Dário realmente consegue ter esse sucesso? Impressionou. Realmente foi uma coisa meio que meteórica, porque naquele período, eu até discuto isso, a eleição está sendo muito curta. 45 dias de corrida eleitoral, para mim, para você discutir depois 4 anos, eu acho curto. Eu falei, pô, mas ele sai de 0. 0 não, 5. 5. 5 são 5. Sai de 5 para uma construção de uma... Óbvio, aí tem o apoio do prefeito, os partidos políticos que vieram junto, pessoas, personalidades, entidades que também apoiaram essa eleição. Mas realmente é muito difícil imaginar que teria sucesso naquele momento. Era muito difícil, Flávio. Todos os meus companheiros políticos, todo mundo, via uma dificuldade muito grande. Uma dificuldade grande. Tinha os 8 anos do governo. Um governo de 8 anos tem os seus desgastes naturais. Isso é natural ter desgaste. Ter 8 anos, 8 anos você não faz tudo que a população quer. E também existia uma candidatura forte do Rafael Zimbaldi, e que era meio que hegemônica naquele momento. Sempre também existe aí a candidatura do PT, que é uma candidatura forte, e muita gente não via espaço para que a gente pudesse entrar com chance nesse quadro eleitoral. Mas nós colocamos uma campanha, tivemos uma campanha bem elaborada do ponto de vista de estratégia de mídia e fomos para o embate. Eu conversei muito com o prefeito Jonas na época. O Vandão era o candidato do prefeito e os partidos que formaram a coligação chegaram meio que a um consenso que eu seria o candidato a prefeito e o Vandão a vice. Nesse ponto, o prefeito Jonas, na época, hoje deputado federal, foi muito firme, porque assim, vamos falar a verdade, se o prefeito com mandato quisesse impor a candidatura dele, do candidato dele, com a caneta na mão, ele teria essa possibilidade. Vamos lembrar que o Vandão é do PSB. É do PSB. E o Vandão, amigo pessoal. Não, é pessoal e uma liderança, uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem interlocução política na cidade toda, uma pessoa do diálogo. E aí, o que aconteceu? O prefeito Jonas, na época, teve essa postura bem magnânima de aceitar, vamos dizer assim, a indicação da coligação, e mesmo tendo o candidato dele, um amigo, uma pessoa que ele gosta muito, uma pessoa muito querida dele, ele aceitou fazer essa coligação. Então é importante colocar isso. A gente construiu com muita serenidade e, naquele momento, o Jonas mostrou que é uma liderança política acima do partido dele e foi importante. E aí nós formatamos e saímos para trabalhar durante a campanha, para falar das nossas propostas, da situação que a gente entendia melhor para Campinas. O senhor citou também, eu também citei aqui, como alguém que estava acompanhando a política, me surpreendeu a indicação e depois a gente ficava na dúvida realmente da viabilidade. Da viabilidade. Tanto é da viabilidade, porque não foi apenas a imprensa ou mesmo a população,
personagens políticos também. O PSDB sai, o PSDB era governo. Era governo. Sai do governo, sai dessa coligação, Carlos Sampaio, né, que era o grande nome do PSDB, e leva toda essa política e o apoio para Rafa Zimbaldi. Mas junto com o apoio do governo do estado, Sim. do então governador Dória. A aposta foi, o Rafa vai ganhar. Mais ou menos, é a leitura que eu faço. PSDB sai desse barco, pula para o outro rapidamente, porque esse candidato vai ganhar. Não vou apostar aqui, não. Eu não sei. Deu tudo errado. Deixa eu um pouquinho. Não, eu não sei os motivos que levaram o PSDB, que também fazia parte do governo do Jonas, como o próprio Rafa Zimbaldi fazia parte do grupo do Jonas, era do partido do Jonas, né? Eu não, sinceramente, eu não entendi, não sei detalhes do rompimento do Rafa Zimbaldi com o grupo do Jonas e também os motivos que levaram o PSDB a coligar com o Rafa, inclusive indicando a candidata a vice na chapa do Rafa. E isso mudou o quadro eleitoral. E com apoio muito grande do governo do estado, do então governador Dória. E aí nós entramos na campanha eleitoral. Imagino que são águas passadas, mas naquele momento dava vontade de xingar? Não, você sabe, Flávio, a porque política... os caras estavam no governo até então. Mas posso falar tinha o vice-prefeito até pouco tempo. Não, eu entendo o seguinte, em política é claro que você sente, é claro que o fator emocional muitas vezes aflora e você pode ficar triste com muitas coisas, mas não existiu nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de ódio nesse sentido. A posição política, a política, ela tem essas coisas, então você tem que saber aprender com aquelas pessoas que são gratas e que continuam, e aquelas pessoas que buscam outros caminhos. Naquele momento, o PSDB, mesmo o ex-candidato Rafael Zimbaldi, ele buscou outro caminho. Certamente tem os motivos deles, quer dizer. Então, o que a gente fez? A gente fez a coligação e falou, tá bom, vamos respeitar a posição dos outros e vamos trabalhar, e vamos mostrar, e vamos discutir a cidade. Vamos lembrar, essa eleição aí, 2020, foi a eleição da pandemia, se discutiu se ia ter eleição ou não. Atrasou o calendário, foi lá em novembro, foi uma bagunça completa. Flávio, né? Foi uma eleição extremamente complexa. Calcula fazer uma campanha na pandemia, com as restrições que a campanha, que a pandemia nos colocou naquele momento. Então foi realmente uma eleição muito difícil. E assim, eu volto a falar, os meus amigos, não só do grupo, todos falavam, olha, Dário, vai devagar, uma eleição muito difícil para você, vê se não se queima nessa eleição, para quem sabe um dia você volta a ser vereador e tal. E eu sempre entendi a colocação das pessoas, mas tinha uma coisa, Flávio, que era uma coisa impressionante. Quando apareceu a primeira pesquisa, que foi mais divulgada, como me colocou com 5%, acho que quinto ou sexto lugar. Nós entendemos, analisamos a pesquisa e tal, e mesmo com essa pesquisa, que foi a primeira que fez, a primeira que foi divulgada na mídia, a gente mantinha um ritmo muito forte, eu acreditava muito, não acreditava na vitória, mas eu acreditava que eu estava fazendo a coisa certa, que a campanha estava no caminho certo. A vitória ou não dependia da população entender, do coração das pessoas. Então, a gente fez a coisa certa em termos de campanha, em termos de estratégia eleitoral e acabou dando certo no final. Dando certo no final, prefeito eleito, e aí, 1º de janeiro de 2021, prefeito de Campinas, Dário Saad. Quando o senhor entra no Palácio de Jequitibás como prefeito, qual foi a sensação? Olha, é uma sensação, é uma mistura de muita alegria com muita apreensão, uma mistura com medo. Muitas vezes, nesse período que eu assumi, você fica receoso dos desafios. É aquela história, Flávio, será que eu vou estar à altura dos desafios que a cidade impõe? Será que eu vou ter discernimentos? Será que eu vou ter conhecimento, sabedoria para tomar a melhor decisão? Então, é uma mistura, é um misto de emoções. Como eu disse, repetindo, é de muita alegria,
sabe? Você realmente fica alegre numa cidade que você ama, você poder ser prefeito. Uma cidade que eu cheguei para fazer faculdade de medicina em 82 e em 2001 assumi a prefeitura. Mas tem muito, uma parte que eu digo, medo, que eu estou dizendo é o seguinte, receio, aquela preocupação de você corresponder à expectativa das pessoas. Então, é uma mistura de sentimentos que assim, foi muito marcante nos primeiros meses da minha administração. E até porque a gente fala de uma eleição na pandemia e a gente tinha aquela expectativa E ela que teria... ela iria diminuir. É isso mesmo. Eis que vem uma Flávio, nova onda muito mais complicada e com o governo do estado, naquele janeiro, aumentando ICMS. Ou seja, o governo do estado faturando naquele momento e Isso. fechando tudo de novo. Fechando tudo de novo. Não, e o mais complexo, assim, foi até engraçado. Quando eu assumi a prefeitura, o prefeito Jonas falou assim: olha, Dário, você está assumindo uma fase boa, a pandemia caminha para o final. Eu fiquei até animado, sabe? Falei, nossa, que beleza, né? Aí veio fevereiro e março, aquela segunda onda, que foi avassaladora. Avassaladora. Olha, em tudo que eu passei na minha vida, em termos de atuação na gestão pública, na vida pública, aquela segunda onda da pandemia foi o que mais me exigiu, o que mais me abalou do ponto de vista até pessoal, de fazer gestão de uma situação tão complexa como foi aquela segunda onda da pandemia. Eu até tenho esse ponto. Qual foi o momento mais difícil desses agora? Estamos falando de terceiro ano já do mandato. Mas esse foi o pior momento? O pior momento, Flávio, foi quando a gente bateu 240 pessoas na fila de enfermaria e de UTI as pessoas que estavam em leitos de retaguarda, que tinham uma estrutura, mas não era uma estrutura de enfermaria clássica, nem de UTI clássica. Aquele momento eu tive um medo muito grande de colapsar o sistema de saúde de Campinas. Eu não dormia, eu cochilava às vezes, eu acordava 3, 4 vezes à noite, eu ficava em contato direto com o presidente da Rede Mário Gatti, com o secretário Lair, o Sérgio Lair, e foram semanas de um estresse extremamente agudo. Agudo ao ponto de eu não conseguir dormir. A gente nunca fez drama com isso, tal, e mais, né, Flávio? Campinas atendendo uns 20%, 30% da região, sabe? Mas como é que você faz? Chega uma pessoa que não é de Campinas, sabe lá de onde está com falta de ar, você fala, não, volta para sua cidade? Não tem essa, a gente sempre atendeu e vai atender. Então, aquele momento foi muito difícil. Tanto que muitas vezes eu falava para o pessoal do gabinete, eu vou lá no Mário Gatti. Prefeito, vai fazer o quê? Eu falei, eu vou lá. Eu entrava lá no Mário Gatti, lá onde eram internados os pacientes com Covid, vinha conversar comigo médicos, pessoal da equipe de enfermagem, alguns choravam, prefeito, isso aqui vai explodir. Tanto que foi numa dessas visitas lá que eu resolvi decretar intervenção no Hospital Metropolitano, que é hoje o Mário Gatinho, que foi, Flávio. Pouca gente fala nisso, sabe? Pouca gente fala. Aquela atuação, aquela intervenção que eu tive no Hospital Metropolitano com guarda municipal, aquilo tirou Campinas do colapso da pandemia. Aquilo tirou. Por quê? Muita gente pergunta por quê? Porque simplesmente aquela unidade na pandemia atendeu 45 mil pessoas no pronto-socorro e internaram 1.700 lá. Esses são os números. Contra esses números ninguém fala. Então, aquela atitude foi difícil, você sabe que teve repercussão negativa, você sabe que muita gente criticou, aquilo, e foi a salvação de Campinas no atendimento à pandemia. E hoje concluiu com Campinas ganhar um hospital pediátrico, que era um sonho da cidade. Então, foi um momento difícil. Para mim, a cidade, não por Campinas, se você pegasse os pacientes só de Campinas, nós teríamos uma situação favorável. Agora, jamais fizemos essa conta. Então, do ponto de vista de dificuldade da situação mais complexa, foi aquele período, algumas semanas em fevereiro, março e abril de 21. Interessante que o senhor citou todo esse período muito complexo, mas não citou também a questão pessoal, que o senhor esteve internado por Covid, foi parar na UTI. Fui parar. Depois que passou tudo, eu acho que foi setembro de 21, de 22, 21. Eu tive um Covid, já tinha tomado 2 doses da vacina Coronavac e acabei indo para a UTI. Quando eu fui
para UTI, eu senti o drama das pessoas que iam, porque isso pessoalmente foi bom. Bom do ponto de vista de conhecimento, ruim do ponto de vista de doença. Quase fui entubado, quase tive que fazer algum procedimento mais complexo. Mas foi uma situação bem difícil para mim também. Foram dias ali, 4, 5 dias. 7 dias. 6 dias. 6 dias, no 7º eu saí. É aquela coisa, a gente começou aqui falando sobre a chegada à prefeitura, mas também teve essa saída do hospital, que deve ter sido uma situação Olha, muito boa, né? Foi uma situação boa. Eu saí, eu vejo o vídeo que eu fiz na saída, eu estava com a voz fraca, magro, perdi massa muscular, foram meses para recuperar. Então, assim, foi uma experiência assim, que me colocou junto aí com milhões de brasileiros que foram atendidos e tiveram Covid. Quando o senhor pensa em 2020, 2021, parece que foi há tanto tempo, né? Parece que era uma outra sociedade. Nossa, e a gente Flávio, virou uma outra sociedade em um determinado virou, momento. Né? Flávio, a gente fazer o que nós fizemos, nós fechávamos a cidade, proibia atividade, a cidade ficou um pouco deserta. Quanta preocupação nossa com o setor produtivo, com gente que vivia lá do seu bar, vivia do seu estabelecimento comercial, que a gente tinha que fechar por conta da pandemia. A pandemia, a busca pela vacina, a organização da vacinação, sabe? Todo aquele esforço que o poder público fez. Chegou uma hora que o secretário e o presidente da Rede Mário Gatti falou: prefeito, não tem onde comprar mais leito, não tem onde ir atrás de leito. E tanto que foi nesse período que a gente decretou a intervenção lá no Metropolitano, que é hoje o Mário Gatinho. Bom, falei sobre momentos difíceis. Nesses 3 anos de mandato, até agora, momento mais prazeroso. Olha, vários momentos foram prazerosos. Quando o Mário Gatinho começou a funcionar, quando nós anunciamos um pacote de 16 creches, com capacidade de 5.000 vagas, quando nós lançamos também o Meu Bairro Bem Melhor 2, com 13, 14, eu falo 13, 14 porque tem um bairro que é menor, a gente incluiu com 14 bairros sendo pavimentados. São momentos que você fica muito feliz de estar no cargo de prefeito. Quer dizer, no caso das creches, por exemplo, Flávio, é uma fila histórica. Você conhece Sim. bem a política em Campinas. Essa fila hoje está em 4.000, 4.500. A capacidade de vagas que a gente vai gerar com as 16 creches é próximo de 5.000. Nós não estamos nem batendo bumbo, falando que vamos zerar, mas a capacidade que será instalada é para zerar. Então, isso, principalmente essa questão das creches, a questão do Mário Gatinho, da pavimentação e outras muitas, que te dá essa alegria de ser prefeito. Então, você tem o lado extremamente difícil, você tem o lado complexo, como foi a gestão da pandemia. Foi um período de mais estresse na minha vida, o período de mais agonia, porque a cada noite que eu dormia, Flávio, como eu ia lá no Mário Gatti, como eu visitava o Ouro Verde, eu tinha medo de não ter nem maca para ficar paciente, eu tinha medo de esgotar os bicos de oxigênio, do ponto de vista, porque eu trabalhei em pronto-socorro muitos anos, eu sei como funciona. E graças a Deus, a cidade conseguiu atender a todos. Tivemos problemas? Tivemos sim, Flávio. Ninguém aqui esconde problema. Mas, se você olhar para 21, olhar como Campinas atendeu a pandemia, atendeu muita gente da região, você sabe disso. Como Campinas vacinou a população. Sabe, a vacinação de Campinas foi referência no Brasil. São Paulo aqui tinha tumulto, tudo quanto é centro de saúde para vacinar. Campinas era agendamento pela internet, com hora marcada. Então, quando você olha isso, não que eu olho dizendo que eu fui excelente gestor, porque não foi só eu, foi a equipe toda. Uma equipe de centenas de pessoas. Vigilância sanitária em Campinas é referência no país. Sabe, Flávio, muitas questões que pouca gente sabe. A Vigilância em Saúde de Campinas deu opinião para mais de 100, 150 cidades
que muitas vezes não tinham acesso ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde estava meio complicado na época, e a Vigilância de Campinas orientava as cidades que ligavam do Brasil inteiro. Eu, como vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, os prefeitos recorriam para mim. Dário, o que eu faço? Falei, não, liga na vigilância que eles se orientam. E foi isso. Então, quando você olha para trás, a cidade foi muito forte. A cidade atendeu a pandemia com uma qualidade e vacinou com uma qualidade que poucas outras no país fizeram. Durante o período de acompanhar, né, essa vacinação, isso eu fazia questão, porque realmente mostrava a diferença, porque a gente acompanhava o que estava acontecendo nos outros grandes centros São urbanos. Paulo, principalmente. São Paulo, Rio de Janeiro, bagunça. Belo Horizonte, cidades do mesmo porte, uma bagunça, o pessoal indo buscar, ficando horas na fila, e Campinas funcionando, porque foi um trabalho da vigilância, da área de saúde, da área de imprensa e da área de TI, porque ligar todos aqueles centros, informatizar aquilo tudo, não é uma coisa fácil. Não foi, assim, vamos de tirar o chapéu, realmente. Não, olha, eu foi sempre, impressionante. A gente, às vezes, tem tanto desafio no dia a dia que a gente não olha para trás dos desafios que nós vencemos. Quando eu falo nós, não falo eu, foi toda a equipe da Prefeitura, a equipe da Secretaria de Saúde, da Vigilância de Saúde, da Rede Mário Gatti, das UPAs. Flávio, foi uma guerra que Campinas, como toda a guerra, sofreu, mas venceu. E eu vou, Flávio, em reuniões da Frente Nacional de Prefeitos, isso repercute até hoje. Prefeitos falam para mim assim, como Campinas conseguiu fazer aquilo na pandemia? A vacinação, o atendimento. Quando eu falo que a gente tinha 240 pessoas na fila e a gente conseguiu atender, que a gente decretou intervenção hospital privado, entrou com guarda municipal, pôs atendimento, as pessoas realmente veem Campinas como referência. Prefeito, a gente estava fazendo também aqui essa chamada para o FPX-Cast e convidando também o pessoal para fazer as perguntas. E eles mandaram muitas perguntas aqui para o FPX-Cast nas redes sociais. Estamos no Instagram, @FPX-Cast, também no Facebook, @FPX-Cast. Marcos Faleiro perguntou assim, ansioso para ouvir o nosso prefeito, e a pergunta é: quando finalmente teremos o trem que liga Campinas a São Paulo? Olha, eu estive com o governador, esse trem está previsto para o final dessa década, até 2029. A licitação é agora no segundo semestre, se não me engano, outubro, novembro, e ele vai levar 2024, 25, 26, mais uns 6 anos para a instalação, e a previsão do governo do estado é começar no final dessa década de 2029. É bom sempre lembrar, essa é uma obra do governo do estado. Do governo do estado. O que nós estamos fazendo é uma gestão política, é uma pressão no bom sentido, mas é do governo do estado. O João Castilho mandou sua mensagem também aqui no Instagram do FPX-Cast, aí perguntando daquela outra área que o senhor teve que fazer a transição, quais os investimentos e políticas voltadas ao esporte na cidade, esportes de formação, para que possamos fortalecer e voltar a ser uma potência em jogos regionais e jogos abertos, sem depender de equipes profissionais ou atletas de outros municípios. Olha, nós investimos mais de 3 milhões no FIEC, que é o Fundo de Investimento de Esportes de Campinas. Aprovamos na Câmara o Bolsa Atleta, que nós devemos sancionar nos próximos dias, e estamos investindo na estrutura de muitas unidades de praças esportes e também em parcerias do ponto de vista do esporte de alto rendimento. Então, ampliamos, nesse ano, coincidentemente, vamos ampliar o investimento através do Bolsa Esporte. O Ricardo Montata também manda o seu recado aqui para a gente e pede um socorro. Ele pede aqui socorro urgente para o centro da cidade, que está abandonado, quando teremos ações efetivas para socorrer a região central. Flávio, nós temos ali a obra da Campos Sales andando no cronograma. A previsão é que até o final do ano fique pronto. Chegamos na metade da obra, está caminhando bem. Logo vamos licitar a requalificação da Zé Paulino, que é importante para esse processo. E, Flávio, temos a questão que a gente tem que falar do morador de rua, que nós já colocamos várias ações, inclusive de organização da distribuição de alimentos. Fomos questionados pelo Ministério Público, que não permitiu que a gente organizasse, e é um trabalho que a gente faz diariamente, que nós estamos fazendo, mas em termos de requalificação,
tanto a Zé Paulino, a Campos Sales, que está caminhando super bem, como a Zé Paulino, que já vai para a licitação, serão 2 obras estruturantes ali no centro. O Alfredo Abud Neto também pergunta sobre a revitalização da região central, pergunta sobre a situação, como cuidar das pessoas em situação de rua e minimizar também a criminalidade na área para ter esse impulso. Sem dúvida, nós estamos ampliando as ações em parceria, inclusive, com a Polícia Militar. Há poucos dias nós fizemos uma ação, prendemos 7, 8 pessoas que comercializavam drogas. Estamos com uma ação muito forte em cima de receptadores de fios, cabos de fios. Tem várias pessoas sendo presas nesse sentido. Então é uma ação constante. Em relação ao morador de rua, nós temos vários programas. A nossa dificuldade é quando ele não quer. Muita gente pergunta, prefeito, por que o senhor não tira as pessoas da rua do centro? Porque elas não querem. Eles só podem sair se eles quiserem. Se eles quiserem. Isso aí é a nossa lei. Muita gente pode até questionar. Muita gente pergunta, prefeito, por que o senhor não põe 10 viaturas da guarda e mandam tirar de lá? Foi porque a lei não permite. Se a lei exige dessa forma, a gente atua dentro da lei. É uma situação complexa, é preciso dizer que é uma doença, porque 85% dessas pessoas são dependentes químicos, são usuários de droga, muitas vezes droga e álcool, e isso é uma situação complexa. Nós temos o programa Mão Amiga, nós temos parceria com entidades, com as entidades assistenciais, com várias entidades que atendem o morador de rua. O Mão Amiga, inclusive, ele recebe dinheiro para poder se qualificar para o trabalho, e as pessoas não querem ir. Não querem, é uma situação extremamente difícil. Todo mundo que às vezes questiona, quando eu falo que não pode tirar força, nós não podemos não é que não podemos, nós fizemos um decreto para regulamentar a distribuição de alimentos lá no Bom Prato. Nós tivemos uma ação por crime contra a humanidade do Ministério Público. O Ministério Público entende que um decreto desse é inconstitucional, não pode. Aí nós tivemos que fazer uma nova reformulação. Então, isso é importante para que os nossos ouvintes entendam a complexidade que é cuidar desse tema. Prefeito, também o pessoal perguntando aqui no Instagram sobre a situação viária. Mas antes da gente falar da situação viária de Campinas, ainda aproveitando essa área da região central, porque a gente fala da obra da Campos Sales, tem todo um projeto também, né, de incentivos para a área central de Campinas. Eu esqueci até de falar, Flávio. Vou te dar até um furo de reportagem aqui. Nós temos já uma lei aprovada que dá incentivos para reformas de imóveis no centro. Dependendo do grau de reforma, se for uma reforma completa, até 11, 12 anos de isenção de IPTU. E daqui umas 2 semanas nós vamos apresentar a nossa proposta de leis de incentivo para atividades no centro, que é outro esforço imenso. Quer dizer, as atividades que a gente discutiu, que serão elencadas ali, elas pagarão menos imposto ali no centro do que em outro lugar. Claro, foi um estudo bem complexo, porque você também não pode criar uma concorrência desleal com alguém que fica do lado. Então, isso, o incentivo para a reforma já está em vigor, regulamentado totalmente. O incentivo para atividades nós vamos apresentar nas próximas semanas. Quais atividades estão colocadas? Não, eu não quero antecipar. Mas outra parte também de uma revitalização do centro importante é o Mercadão, né? Essa obra no Mercadão. Nós acabamos, Flávio, de dar a ordem de serviço para que as obras agora possam ser iniciadas para valer. O que nós estamos fazendo agora é a estrutura lateral com a construção de uma grande tenda para que os permissionários possam trabalhar enquanto acontece a reforma. Nós até tentamos fazer reforma concomitante com gente trabalhando, mas a empresa que ganhou falou, não, de jeito nenhum. Se tiver algum machucado, em algum acidente lá, a empresa é responsável. E eu quero, assim, foi uma emenda do deputado federal Marcos Pereira, ele esteve aí na ordem de serviço, então é um avanço importante para a cidade. O Marcelo Montelli manda um recado aqui, pergunta ao prefeito sobre o planejamento de investimentos na estrutura viária da cidade, pois a mesma precisa de muitos reparos já faz tempo. Isso, que deve estar falando de asfalto e tal, mas também queria colocar dentro dessa pergunta como é saturado Campinas, né, para conseguir fazer novos acessos. A cidade vive do rótula desde 95, por aí, né? Primeiro, na estrutura, nós estamos fazendo um plano de recap muito forte, são 80 milhões de reais. Quem passa pelo centro de Campinas está observando. Nós estamos fazendo a pavimentação de 14 bairros e temos projetos de infraestrutura viária e estamos atrás de financiamento.
Então, isso a gente tem, são obras caras que a gente já está na programação de lançar quando a gente viabilizar financiamento para isso. Prefeito, também aqui a pergunta do Alex Galouro, pergunta sobre o projeto de lei que retornaria a alíquota do ISS-QN para serviços médicos e hospitalares. A mesma foi majorada em março de 2018, na gestão do ex-prefeito Jonas Donizete, de 2% para 5%. Na situação atual, com as pressões econômicas no serviço de saúde pós-pandemia, seria muito importante para o equilíbrio do setor. Nós estamos estudando essa questão, da questão do ISS para a área de saúde. Temos reuniões frequentes com a Sociedade de Medicina e, assim, é uma questão que a gente estuda, mas toda vez que você reduz a alíquota, você tem que escolher onde você vai cortar, porque a arrecadação cai na sequência. Então, é uma questão que está na nossa pauta e a gente está discutindo. Não é simples você fazer uma redução de alíquota. Nós já reduzimos IPTU de galpões, nós já fizemos uma lei de incentivos que dá incentivos para novas empresas em Campinas e estamos em análise da questão do ISS. Não tem só a demanda da área de saúde, tem uma demanda da área de educação, tem uma demanda da área de logística, tem uma demanda de vários segmentos que querem uma redução de impostos em Campinas. Prefeito, o Luiz Felipe Clemente pergunta agora da área de esportes. Opa, não, agora não, Dani. Daqui a pouco você chega aqui. Mas ele pergunta da área de esportes e pergunta se o senhor é favorável a um estádio entre os dois clubes. Um estádio único aqui, uma arena única. Olha, entre Guarani e Ponte Preta. Eu vou falar minha opinião. Eu sou favorável, mas eu não sei se a gente está numa situação de maturidade para isso. Maturidade no sentido assim, as equipes têm seus planejamentos. As equipes têm suas programações. O Guarani tem um processo de construção de uma arena vinculado à questão do Brinco de Ouro, que foi arrematado em leilão judicial. Então, o Guarani tem esse projeto de arena. A Ponte tem um projeto de arena lá no Jardim Eulina, que também está sendo discutido. Então, nesse momento, os dois times, as duas equipes, elas têm projetos individuais de arena. Então, poderia ser um sonho, sim, mas nesse momento, eu acho que como as equipes têm esses dois projetos distintos, eu acho difícil viabilizar. E o Antônio Mantua, só para a gente finalizar essa rodada aqui com os participantes, perguntou: o senhor é Guarani ou Ponte? Se for Ponte, ele fala que o programa nem pode ir pro ar. Ô, Flávio, eu vou ser muito assim, eu nasci em Pedregulho, como você falou, no início da década de 60, e eu virei corintiano lá. E no meu tempo, mas assim, eu não sou um torcedor fanático. No meu tempo, era o seguinte: quem escolhesse um time, quem virasse torcedor de um time, nunca mais na vida mudava. Era uma coisa que a pessoa leva pro resto da vida, né? Então, eu fui naquela época ainda que o Corinthians ficou 24 anos sem ser campeão. Então, eu vim corintiano para cá e realmente aqui em Campinas, como eu vim com essa predileção pelo Corinthians, aqui eu acabei não virando torcedor de nenhum dos dois, assim, fanaticamente. E, claro, gosto que os dois vão bem aí, porque a cidade vai bem. Então, tá bom. Nem Guarani, nem Ponte. No último derby, o empate foi ótimo. O empate foi um bom resultado. Achou, Fabrini? Não, né? Fabrício. Mas ganhando. Mas aquele golzinho no último não foi gostoso, vai. Mas tá bom. Vamos lá, vamos continuar aqui dando sequência ao FPXcast, agradecendo a todos que mandaram suas mensagens pelas redes sociais, @FPXcast, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vamos falar então sobre esse terceiro ano de mandato. Como a gente disse, tem muita gente que fala muito político, gosta de falar isso. Eleição se discute em ano par. Mas alinhavar as coisas já começa bem antes. Assim, né? Na verdade, o que eu acho que vai ser preponderante num processo do ano que vem é o trabalho que está sendo realizado. O que você tem que fazer é trabalhar. A questão política, realmente, vou falar aqui, não adianta você fazer um acordo com o partido hoje se a data limite dele é em julho de 2024. Então, o que você tem que fazer é trabalhar, procurar atender a população, e aí em 2024 você vê se é candidato, se não é candidato, aí você discute isso. O senhor quer ser? Ainda não definimos essa questão, isso a gente vai discutir o ano que vem. Porque tem
partido chegando, né? O PL integrando a Não, base. E já estão falando que o senhor vai ter novo secretário. Tem Lá nos partidos, bastidores estão falando tem que partidos que o professor Alberto vai ser secretário. tem partidos que estão nos procurando para fazer um alinhamento melhor, entendeu? Agora, a decisão de apoio em candidaturas é do ano que vem, Flávio, porque não adianta você fazer qualquer tipo de amarração se o acordo eleitoral, as coligações vão ser feitas em julho do ano que vem. Então é muito cedo ainda. Mas já ter apoio no governo não ajuda, né? Não, Flávio, você tendo pessoas, você tendo partidos que apoiam o governo na Câmara, que buscam recursos para a cidade, isso aí ajuda a tocar a administração pública. Mas eu percebo que o senhor gosta de ser prefeito de Campinas. Não, eu gosto, é uma cidade que eu amo, eu gosto, mas essa questão realmente a gente tem que discutir no momento adequado. Relação com os adversários. A gente já citou aqui Rafa Zimbaldi, o senhor já citou também aqui Pedro Tourinho, que foi onde disputou com o PT, e tem também uma relação interessante. Me chamou a atenção naquela eleição, porque estava sendo muito árdua, com Arthur Orsi, que foi seu parceiro do PSDB, lá na Câmara, alguns desentendimentos em alguns determinados momentos, mas no segundo turno, ele que estava sendo até crítico, apoiou integralmente a campanha do senhor e hoje faz parte do PSD. O PSD é também governo, tem a Adriana Flose. Como é que está essa relação com essas pessoas que lá em 2020 foram adversários? Hoje eles são adversários, são amigos, são inimigos? Não se trata de amigo nem de inimigo, são lideranças políticas que a gente respeita, cada um no seu espaço político. Como prefeito de Campinas, eu não posso deixar de ter contato, relacionamento com as lideranças que querem ajudar a cidade de Campinas, então não tem nenhum problema, não trato isso do ponto de vista pessoal, não sou um perfil vingativo que tenta fazer uma perseguição política usando a estrutura da prefeitura. Então eu acredito assim, tem um relacionamento cordial, um relacionamento republicano com essas lideranças de Campinas. Naquele ano, as 4 candidaturas que foram extremamente competitivas, o senhor, Rafa Zimbaldi, Arthur Orsi, que nas pesquisas mostravam uma coisa, mas a votação final foi muito interessante para ele também, e também o próprio Pedro Tourinho. O Rafa parece ser o mais que tem mais embate com o senhor hoje. É o perfil de cada um, né? Cada liderança política, cada agente político tem um perfil. Alguns são mais da área construtiva, outros mais do questionamento de embate, de polêmicas, mas é o perfil de cada um. Quer dizer, você não vai esperar de alguém que é oposição a você elogios, faz parte, né? Faz parte do script aí das lideranças que se opõem ao governo de criticar. Isso aí eu vejo com totalmente naturalidade. Não me incomoda isso, não. O senhor já citou também essa questão da polarização política. Isso. Né? A gente discutiu um pouquinho de como está a situação política. Mas a polarização, eu já ouvi de políticos, de grandes lideranças políticas, que ou você é um lado, ou você é outro. Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula. O senhor concorda com essa afirmação ou não? Eu acho que isso valeu nessa eleição para governador, porque vinculado à eleição de presidente. Na eleição de prefeito, isso realmente pode influenciar, mas a questão local, ela também prepondera. Hoje você tem a presidência do Partido dos Trabalhadores, que certamente terá uma candidatura em Campinas, e eu nunca a minha história de vida política me opôs, eu sempre fui oposição ao Partido dos Trabalhadores em Campinas, então é natural que nesse campo eu não vou estar, independente dessa atual polarização no país, eu nunca estive nesse campo. Então, eu acredito que pode sim influenciar, mas nas eleições municipais, os fatores locais também preponderam. Então, eu acredito que é um pouco menos, influencia, mas nem tanto como influenciou na questão estadual e de presidência da República, eram eleições casadas, né? O senhor faz parte do Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio. Mas o senhor se considera de esquerda, direita, centro? Eu me considero de centro, mais para centro-direita. Centro-direita. Bom, falando de governo, como é que foi essa mudança agora com
Governo federal, uma mudança drástica, sai Bolsonaro, entra Lula, volta o PT ao governo federal. E também aqui a saída, né? Depois de 28 anos sai PSDB e entra uma mudança também drástica com o Tarcísio de Freitas. Olha, nós temos tendo um bom relacionamento com o governo do Tarcísio. O Tarcísio é do meu partido, é um perfil diferente, é um perfil mais empreendedor, um perfil mais rápido. Então nós estamos tendo um excelente relacionamento com o governador, é do meu partido, a gente apoiou firmemente o Tarcísio. Agora, o governo federal mudou, mas Campinas tem muitos projetos junto com o governo federal e nós estamos tocando esses projetos no interesse da cidade. Independente da questão política, de eu nunca ter sido aliado político do partido que hoje é presidente da República, mas Campinas é uma cidade que tem projetos com o governo federal e eu tenho certeza que nós não seremos prejudicados por questões políticas. Eu confio nessa postura de continuar com os projetos de Campinas sem ter problema por questões políticas. Sendo parte da Frente Nacional dos Prefeitos, qual é a mudança que o senhor notou, né, com o governo federal, com os governos mesmo? Olha, no caso da Frente Nacional dos Prefeitos, com o atual governo federal, segundo, eu cuido mais da área da saúde. Na área da saúde, você tem uma interlocução, uma visão um pouco diferente da anterior, e os prefeitos que estão mais relacionados a outras partes têm uma interlocução, mas estão muito preocupados, principalmente por conta da reforma tributária. O atual governo defende essa proposta do Bernardo Api, que ele retira o ISS das cidades. E isso vai, em Campinas, dependendo do período que isso vai ser retirado, a cidade pode perder 2 bilhões de orçamento. De 9, perder 2. A médio e longo prazo. Então, o relacionamento com o governo federal hoje é um relacionamento bom, cordial, da Frente Nacional, mas a preocupação com a reforma tributária é imensa. Porque se for aprovada a reforma como o governo federal quer, as médias e grandes cidades vão simplesmente perder o ISS. E as pequenas já precisam, eu lembro das marchas, né, as marchas dos prefeitos que precisam mais ou menos passar o boné para o governo federal que fica com essa maior parte. E sempre se defendeu do dinheiro ficar mais com as cidades, porque é onde a coisa acontece, né? Isso, mas o que eu tenho notado? Infelizmente, eu tive até um embate com muita educação, tal, com o ministro Haddad. Eu falei, ministro, o que está aparecendo é que o governo federal olhou para as grandes cidades e viu que o ISS está crescendo muito e quer pegar para ele. Se ele fosse ainda prefeito, ele ia defender? Eu acho que não. Eu não quis fazer essa pergunta para ele, porque seria um pouco... Ele não é mais prefeito. Mas, assim, eu fui muito firme falando que a reforma tributária ela tem que ser feita, mas ela não pode tirar o ISS dos municípios. Campinas perde, dependendo do prazo dessa mudança do ISS, 2 bilhões de reais. Fala rapidamente sobre transporte aqui de Campinas. A gente vinha sempre discutindo essa situação. BRT e a licitação. Uma coisa tem que funcionar junto com a outra. Isso. E a licitação de transporte que estava colocada foi suspensa mais uma vez. Não, Flávio, olha, ela foi suspensa e o tribunal indicou 14 pontos. Para você ter uma ideia, os questionamentos que chegaram ao Tribunal de Contas foram 60 questionamentos, 58 mais 2, dá quase 60 questionamentos. O tribunal só entendeu que tinha fundamento 14 e fez indicações para que o município mudasse. Qual a nossa postura? Vamos mudar o que o Tribunal de Contas mandou e vamos republicar agora em junho. Está tudo certo. Vamos republicar o que o tribunal apontou que poderia ser diferente. Ao mesmo tempo, Flávio, nós estamos ampliando a utilização do BRT. No corredor Ouro Verde já está totalmente utilizado nos períodos de pico e vamos logo ampliar o dia todo. No Ouro Verde tem uma parcela grande ampliada e nós conseguimos relicitar e vai começar as obras da parte que falta, principalmente ali em frente ao Terminal Ouro Verde. Aquelas obras que o consórcio faliu, quebrou, nós penalizamos, nós multamos, fomos para a justiça e agora vamos retomar aquelas obras o mais rápido possível, já está tudo licitado. As duas pontes, tanto o viaduto da Transamazônica ali na Vila Pompeia, no Castelo Branco, como o que passa em cima da Bandeirantes, estão em ritmo de obras acelerados. Se o senhor deixasse a prefeitura hoje, hoje era o limite, o senhor teria que entregar, não teve nenhum problema, era questão mesmo de fim de mandato. O que o senhor acha que seria o seu legado? Olha, eu acho que o legado foi o atendimento à pandemia, com vacinação,
nenhum campineiro sem ser atendido, a construção do Mário Gatinho, os 14 bairros pavimentados, o recap, a reconstrução da malha viária do centro da cidade, sabe? A questão da formatação do projeto do nosso Distrito de Inovação, que é o RIDS e o PITS, que deve ir para a Câmara no segundo semestre, entre outras questões aí. Lançar 16 creches ao mesmo tempo, com chance real de acabar com essa fila histórica que quantas vezes você falou nos microfones das rádios que você trabalhou, da fila. Então, assim, seria em 2 anos e 4 meses muita coisa para falar. Claro, longe de resolver tudo, com a humildade de quem sabe que Campinas merece mais, mas com muita coisa para falar em 2 anos e 4, 5 meses. E para a gente finalizar, eu percebo que o senhor, nas redes sociais, até é bem comedido para falar um pouquinho da família, mas ao longo... O senhor voltou recentemente de Barcelona e aí teve a visita do filho. O senhor não expõe tanto aí os seus 2 filhos. Como é que é essa relação? Essa relação é excelente com meus 2 filhos, é fantástica. É claro que expor os filhos muito em redes sociais levanta a questão de segurança. Nós vivemos num mundo complexo, num mundo inseguro, e eu só não coloco muito meus filhos nas redes sociais por preocupação de segurança. É uma situação que me preocupa muito. Nós vivemos um momento de ódio e eu não gosto nem de sonhar algum filho meu ter algum problema por conta de eu ser prefeito de Campinas. Então, existe uma preocupação muito grande minha nesse sentido. Eu sou realmente reservado do lado pessoal, até o pessoal das minhas redes sociais me criticam muito. Quem me ajuda a fazer a rede social fala que eu preciso falar mais da minha vida, mas é o meu estilo, um pouco mais reservado, sabe, Flávio? Um pouco mais tranquilo do ponto de vista pessoal. Eu percebo essa preocupação grande, né? Um é adolescente, né? E o outro tem 6 anos. 6 anos, então a diferença grande entre eles. Não, então assim, é uma preocupação porque um momento de ódio como nós estamos vivendo. É triste a gente viver isso, né? É triste, mas é a realidade que nós vivemos. Quer dizer, e há uma preocupação. É que a gente não pode se conformar com isso, né? Não, jamais. É uma preocupação que a gente tem. Qual que é a minha maior preocupação? Os meus filhos terem algum tipo de problema que tenha a origem no meu cargo. Isso é o que me tira o sono. Então, eu tenho uma posição discreta, não só em relação aos filhos, como a minha questões pessoais também, que eu sou bastante tranquilo. Prefeito de Campinas, Dário Saad, queria agradecer a participação do senhor aqui neste primeiro episódio do FPX-Cast. Mais uma vez, uma honra muito grande. Agradeço de coração por estar aqui, ter topado conversar com a gente nessa empreitada que está começando. Estamos começando aí uma nova jornada e eu quero agradecer demais, de coração, por essa conversa que a gente teve aqui, uma conversa franca, uma conversa aberta, diferente, o senhor conversando aí sobre aspectos da vida, e essa é a ideia aqui desse novo formato, dessa jornada que a gente está iniciando aqui com o FPX-Cast. Muito obrigado, viu, prefeito? Eu que agradeço o convite, quero desejar boa sorte nessa nova empreitada sua, Flávio, no FPX-Cast. Tenho certeza que será um sucesso. Você tem o dom da comunicação, trabalhou muito tempo em rádio, conhece a latinha, né? Assim que antigamente, exatamente, a latinha. Quem está nos ouvindo, latinha era o microfone, né? Você tem o dom de lidar com a latinha, né? Então, parabéns, boa sorte e agradeço aí os ouvintes que nos acompanharam. E agradeço também a todos que acompanharam aqui o FPX-Cast, lembrando, esse conteúdo fica na íntegra no YouTube, youtube.com/FPXcast, e você também acompanha na íntegra no Spotify, no Deezer, também no Google Podcasts. Está aqui no YouTube? Faz aquele favor, né? Se inscreve no canal, clica no sininho, comenta e compartilha aí com a sua família, com os seus amigos. Agradecendo também aos parceiros aqui que também agraciaram esse comecinho do FPX-Cast, já estão com a gente desde o início, Unitar Faculdade, Demais Seguros. Obrigado realmente por essa aposta e por aí estar participando também aqui dessa nova proposta. Agradecendo também ao Thiago, o Duca Estúdio e Podcast, o Thiago Duca nessa parte técnica aqui e trazendo todo esse estúdio lindo aqui para o FPX-Cast. Realização, como eu disse, é da FPX Comunica e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Eu me despeço, agradeço demais essa audiência. Juízo.